Bom, boa noite a todos. Agradeço a presença de quem veio nessa véspera de feriado. Hoje a gente está aqui para debater um tema super importante para a cidade de São Paulo, que é a destinação de resíduos. E a gente conta aqui com a presença da diretora de Planejamento da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, a Júlia Moreno Lara. Ela veio aqui hoje representando o secretário de Serviços e ela enfrenta aí, os problemas, os contratos das empresas e da destinação de resíduos. Então, acho que vai ser bastante interessante a visão dela. A gente conta com a presença da Lilian Sarruf, que é coordenadora técnica do Comitê de Meio Ambiente do Sinduscom São Paulo. Ela vai ser a nossa mediadora do debate de hoje. E também o professor Sérgio Ângulo, que é professor da Poli. E teremos aí, então, esse aspecto técnico aí do professor. E é isso. Não sei, Júlia, se quer fazer uma introdução ou se eu já passo a palavra para... passar para a apresentação, né? Tá bom. Quem que começa de vocês dois? Quer começar, Júlia? Boa noite a todas e a todos. Acho que é melhor ficar em pé, né? Eu abro aqui? Bom, o que eu trouxe aqui para vocês, de forma bastante sucinta, são os resultados da 4ª Conferência Municipal de Meio Ambiente. Ela aconteceu nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro, agora passados. E foi por meio também da conferência que a Prefeitura iniciou o processo de reelaboração participativa do seu Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. O tema da conferência municipal é ditado pelo tema da Nacional, que é Implementando a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, nós aproveitamos a deixa para iniciar esse processo de reelaboração. A conferência ela foi convocada por meio de um decreto que, além de convocar a conferência, também criou um grupo, um comitê intersecretarial, composto por 10 secretarias, responsável pela política municipal de resíduos sólidos. Esse grupo é subsidiado por 5 grupos de trabalho temáticos, compostos paritariamente pelo poder público e pela sociedade civil. São 20 membros em cada um deles. Não há indivíduos representados, e sim movimentos sociais, empresas, associações e outras universidades que se vincularam a esse trabalho. Ele foi chamado por um chamamento público e todos os membros foram eleitos por meio de eleição, né? Óbvio. O Grupo 1 é responsável pela elaboração de um plano municipal de educação ambiental e comunicação voltado exclusivamente para a temática de resíduos. O Grupo 2, responsável pela reelaboração desse plano de gestão integrada de resíduos sólidos, incluindo um sistema de coletas seletivas, no plural, como manda a lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O Grupo 3, responsável pela elaboração de um programa de coletas seletivas solidárias nos órgãos públicos municipais, nos quase 4.000 estabelecimentos públicos existentes na cidade de São Paulo, com inclusão de catadores de materiais recicláveis. O Grupo 4, responsável pela implementação das ações para os resíduos da construção civil, do qual a própria Lilian faz parte. O Grupo 5, responsável pela finalização de todo esse trabalho técnico, todo o desenvolvimento dos grupos anteriores, responsável pela proposição de instrumentos normativos e legais para a implantação de todo esse novo sistema. Então, nós viemos principalmente por 2 eixos nessa reelaboração. Um deles foi esse comitê intersecretarial e os seus grupos de trabalho, e outro foi a Conferência Municipal de Meio Ambiente, que foi a maior conferência de meio ambiente que essa cidade já teve. Nós contamos com algumas etapas preparatórias, foram 31 etapas preparatórias nas subprefeituras, nas 31 subprefeituras da cidade de São Paulo, onde foi levado o diagnóstico dos resíduos sólidos gerados na cidade, que passam pelo sistema público,
tanto geral do município como um todo, como especificamente daquela subprefeitura com dados daquele território. Houve abertura para debate, para aprimorar esse diagnóstico que já havia sido levantado, e também para coletar sugestões para a elaboração do plano como um todo, e foram eleitos também delegados para representar toda a cidade na grande conferência depois. Tivemos também uma etapa indígena, com as 4 aldeias indígenas que temos dentro do território do município de São Paulo representadas, e, posteriormente, 6 etapas temáticas, com um foco um pouco mais específico, mais aprofundado em determinados tipos de resíduo, que obedeceu à mesma programação das etapas preparatórias, com um diferencial de ter sempre um palestrante ou alguns palestrantes especialistas de cada uma das áreas para dar mais consistência para os debates. Feito isso, fomos para um processo interno de sistematização desses dados e de elaboração de um primeiro desenho desse plano de gestão integrada. E com base em todas essas sugestões que foram coletadas nesse processo. Finalizado isso, convocamos os 800 delegados eleitos a representar a cidade na conferência para apresentar esses primeiros resultados a eles, fazer os ajustes finais e só então fomos para a conferência propriamente dita. Nas etapas preparatórias, 2.300 pessoas participaram nas subprefeituras. Na etapa preparatória indígena, foram 26 participantes. Nas etapas temáticas, foram 440 participantes, divididos em salas temáticas, discutindo resíduos secos e a logística reversa, mas também resíduos orgânicos, resíduos da construção civil, resíduos do serviço de saúde e resíduos perigosos. A etapa de informação dos delegados, que já levou os primeiros resultados desse processo, contou com quase 400 pessoas. E só então fomos para a conferência com abertura, depois debate em salas temáticas, obedecendo tanto os temas de reelaboração do Plano de São Paulo, quanto os eixos temáticos estabelecidos pela Conferência Nacional, que deveriam levar propostas para as outras instâncias. A abertura, que contou, inclusive, com a participação do prefeito. Os temas discutidos para o Plano de São Paulo foram esses: gestão dos resíduos secos, em uma sala, gestão dos resíduos orgânicos, em outra, gestão dos resíduos da construção civil e resíduos volumosos, gestão dos resíduos dos serviços de saúde, uma sala um pouco mais abrangente, gestão dos resíduos perigosos, industriais, sistemas públicos de saneamento, agrosilvopastoris, serviços de transporte, resíduos minerários e outros. Um plano de gestão integrada ele deve tratar de todos os resíduos gerados no município, sejam eles de responsabilidade pública ou privada. E, por último, um grupo responsável por discutir a educação ambiental para a gestão dos resíduos sólidos no município de São Paulo. Os eixos temáticos propostos pela Conferência Nacional, que também foram debatidos na nossa, foram produção e consumo sustentável, redução dos impactos ambientais, geração de emprego, trabalho e renda e também educação ambiental. Após todos os debates, as propostas foram levadas para a plenária final e aprovadas, e foram também eleitos delegados para representar, 70 delegados para representar o município de São Paulo na conferência estadual. Ao todo, mais de 7.000 pessoas participaram, e esses resultados que eu trago aqui hoje é fruto de todo esse debate, e que vão basear toda a elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município, garantindo que exista um plano, um sistema de coletas seletivas, incluindo ações públicas e privadas, e lá embaixo, controle social e uma estrutura organizacional da prefeitura que dê conta dessas novas atribuições, dessas novas tarefas que a gente tem pela frente. Garantindo, em linhas gerais, resumidamente, a reestruturação da coleta seletiva dos resíduos secos, aqueles que a gente chamava de recicláveis, mas não são só eles que são recicláveis, né?
e a logística reversa, então, onde é que termina a responsabilidade pública e onde é que começa a responsabilidade privada no manejo desses resíduos. A introdução do manejo diferenciado dos resíduos orgânicos, está prevista a coleta seletiva dos resíduos orgânicos também para toda a cidade. A reestruturação da coleta containerizada, que já existe em parte do município e vai ser ampliada, já está, na verdade, em fase de ampliação. A ampliação do manejo diferenciado dos resíduos da construção civil e volumosos, no tocante à responsabilidade pública, no atendimento aos pequenos geradores, principalmente, mas também controle e outras questões que a gente vai ver mais para frente relacionadas aos grandes geradores. Ampliação do manejo diferenciado dos resíduos dos serviços de saúde e a obrigatoriedade dos planos de gerenciamento para todos os grandes geradores do município, com garantias de apoio técnico da prefeitura, acompanhamento online desses processos, de todo o desenvolvimento do planejamento dos atores privados, para que eles, de fato, cumpram também com as suas responsabilidades, convocando a todos para contribuir ambientalmente para a cidade. De que forma? Não adianta a gente estabelecer coleta seletiva se a gente não tiver capacidade de processamento de tudo isso. Então, também criando novas soluções públicas de destinação dos resíduos sólidos domiciliares secos e orgânicos. Parte delas já estão aí começando a fase de implantação. Indução e a presença de novos negócios na cidade, para que os grandes geradores também tenham pleno atendimento na destinação correta dos seus resíduos e tratamento e tudo mais. Compras públicas sustentáveis, ampliando a obrigatoriedade do uso de agregado reciclado, de uso de composto orgânico em toda a manutenção das praças, parques, jardins, canteiros centrais e por aí vai. E outras coisas mais, também de aquisição de imobiliário público, tudo onde couber mudar as licitações para garantir que isso seja efetuado. Educação ambiental para o manejo de resíduos. Nós estamos em fase de elaboração de um plano bastante específico, mas também já vamos começar, muito provavelmente no mês que vem, uma grande campanha tratando só dessa temática. Garantir agendas de implementação desse plano em cada uma das subprefeituras, respeitando a individualidade, a diferença de cada uma delas. Não é sempre o mesmo sistema que vai funcionar em qualquer território da cidade. Agendas de implementação específicas nos órgãos públicos municipais e efetivar a responsabilidade compartilhada, que é o principal mote aí da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Para isso, eu vou passar meio rapidamente pelas principais ações previstas para cada tipo de resíduo, a maioria deles, pelo menos. Então, em relação aos resíduos sólidos domiciliares secos, está prevista a ampliação da coleta seletiva dos secos para a totalidade dos distritos da cidade. Hoje, 74 dos 96 distritos da cidade de São Paulo já têm coleta seletiva, mas a adesão ainda é muito baixa. Precisa ser trabalhada. Então, garantindo a definição de procedimentos de coleta adequados a cada uma das regiões, isso está sendo estudado internamente também. A estruturação do programa de coleta seletiva solidária nos órgãos públicos, que devem dar o exemplo, sair na frente. Estruturação do programa Feira Sustentável, garantindo a segregação dos resíduos das 880 feiras da cidade de São Paulo. Implantação de 4 grandes centrais de processamento da coleta seletiva e modernização das pequenas centrais de catadores de materiais recicláveis, que hoje têm vínculo com a prefeitura, que atuam no sistema público de coleta seletiva. As 4 grandes centrais, cada uma delas vai ter capacidade de 250 toneladas por dia. 2 delas já estão em fase de aquisição, estarão em funcionamento em maio do ano que vem, de 2014. As outras 2 em 2016. E as pequenas centrais de triagem, ampliando a capacidade de cada uma delas, melhorando as condições de trabalho, que hoje são muito precárias, aumento de renda, estabilidade dos cooperados, etc. Estímulo à organização de novos grupos de cooperados e inclusão socioeconômica
dos catadores ainda não organizados, mas também 4 ecoparques. Então, o que vier da coleta seletiva da cidade passará pelas 4 grandes centrais e pelas pequenas, e o que ainda não vier da coleta seletiva, ou porque ela ainda não foi universalizada, ou porque ela ainda tem uma baixa adesão, como o que acontece hoje, ainda assim vai ter manejo diferenciado feito pela prefeitura nos ecoparques, com segregação em 3 frações, os resíduos secos, os orgânicos e os rejeitos, com caracterização, inclusive, dos rejeitos, para a gente entender o que está sendo tratado hoje como rejeito e estabelecer solução, e destinação correta para todas as 3 frações. E o fortalecimento dessas ações com educação ambiental, visando a ampliação de tudo isso. Em relação aos resíduos orgânicos, a introdução progressiva da coleta seletiva dos resíduos orgânicos, com priorização desses grandes geradores municipais de resíduos orgânicos, como, por exemplo, as escolas, as feiras, os sacolões e outros mais. Implantação, então, dos 2 programas, o Feira Sustentável e o Escola Sustentável. Compostagem mecanizada e enclausurada em 4 também grandes centrais de processamento desses resíduos que vierem da coleta seletiva de orgânicos. Incentivo ao uso de composteiras e biodigestores domésticos, comunitários, em condomínios e onde mais couber. Algumas cidades chegam a conseguir a retenção de até 40% da geração dos resíduos orgânicos no próprio gerador. Então, isso é um trabalho que já vem sendo desenvolvido por alguns grandes geradores, mas ainda não tanto por pequenos. Fomento a novos negócios, então, áreas de compostagem de biodigestão que possam atender aos hotéis, restaurantes e outros grandes geradores dos resíduos, supermercados de resíduos orgânicos. Também os mesmos ecoparques, então, o que não vier da coleta seletiva ainda assim vai ser manejado de maneira diferenciada, mas aí não mais pela compostagem, sim pela biodigestão, nesses 4 ecoparques que eu já citei. E o fortalecimento das ações via educação ambiental. Então, em linhas gerais, os resíduos que hoje passam pelo sistema público de coleta, porta a porta, totalizam quase 12 mil toneladas por dia na cidade. 51% desses resíduos são orgânicos, 35% são secos e 14% são rejeitos. E aqui um breve resumo das ações que eu já citei. As áreas com suas capacidades de processamento e, em linhas gerais, o que se pretende atingir com a implantação de todas essas iniciativas é uma gradual redução dos resíduos que hoje são encaminhados para aterro. Os resíduos que passam pelo sistema público de coleta porta a porta, ou seja, só os domiciliares, hoje 98% está indo para aterro, apenas 2% é reciclado. E com a introdução gradual de cada uma dessas iniciativas, se pretende chegar em 2033 com 14% apenas, que é justamente o horizonte do plano, um horizonte de 20 anos. 14% de resíduos. 14% do total, o que hoje é caracterizado como rejeito. Também iniciativas em relação aos resíduos da construção civil e resíduos volumosos. E aí, o planejamento e ampliação da rede de ecopontos voltados à atração de vários tipos de resíduo. Então, uma remodelagem aí desses ecopontos, que hoje recebem resíduos da construção civil, resíduos volumosos e resíduos secos também, mas a perspectiva de alteração para que eles passem a receber também outros tipos de resíduo. Nós temos na cidade hoje 73 ecopontos em funcionamento. A expectativa é, até o final dessa gestão, até 2016, concluir pelo menos 140, mas com horizonte de uma rede completa em torno de 300 ecopontos para atender a toda a cidade.
A introdução de ações de informação e educação ambiental em cada subprefeitura, em todas elas, visando a maior efetividade da atração dos resíduos nos ecopontos. Eles hoje não são muito comunicados, né? Não há muita informação para a população do entorno, tanto de que ele foi implementado, quanto qual é, de fato, a utilidade daquele tipo de área. A modernização tecnológica dos instrumentos para monitoramento e fiscalização de todos os agentes da cadeia dos resíduos da construção civil, de maneira inteligente. E orientação dos planos de gerenciamento de resíduos aos grandes geradores, com ênfase na efetivação de coletas seletivas, eliminação da presença de resíduos e aterros e a obrigatoriedade da contratação de agentes formais nessa área. Algumas ações para os resíduos dos serviços de saúde, garantindo principalmente a segregação no próprio gerador. Um dos principais problemas dos resíduos dos serviços de saúde, principalmente os perigosos, é que eles acabam sendo misturados a outros. Então, não é tudo que sai de dentro de um hospital ou de uma unidade de serviço de saúde que é infectante, que precisa ser tratado de tal maneira. Tem grande parte da lanchonete, do administrativo, do hospital e outras coisas que acabam se misturando a esses resíduos e que passam por tratamentos imensamente caros e completamente desproporcionais à necessidade. Então, orientação também para a elaboração dos planos de gerenciamento e a implementação da logística reversa de remédios vencidos. Em relação à logística reversa, em geral, implementações de ações da logística reversa, tem algumas iniciativas já traçadas, como pontos de recebimento de determinados tipos de material, que já são praticados. A ideia é ampliar, fazer com que eles, de fato, atendam a toda a cidade, garantir um número mínimo, tratando basicamente de todos eles, mas principalmente dos pneumáticos, das pilhas e baterias, dos óleos lubrificantes e as suas embalagens, né, que são a parte que está de fora da logística reversa. A logística reversa dos óleos lubrificantes já existe desde a década de 60, mas das suas embalagens ainda não, está sendo implementado agora. Lâmpadas fluorescentes, equipamentos eletroeletrônicos, agrotóxicos e também as suas embalagens. Então, para todo grande gerador, garantia de identificação das responsabilidades, quem são eles, antes de mais nada. A ANLURB, a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, onde eu trabalho, já tem um cadastro de grandes geradores, mas que ainda tem um número ínfimo de cadastrados. Então, nós já estamos em fase de atualização desse cadastramento para prestar orientações e, enfim, efetivar a elaboração dos planos de gerenciamento. Para cada uma dessas ações de educação ambiental, garantindo também atividades em todas as subprefeituras, veiculação de campanhas na grande mídia, em espaços de grande circulação, como terminais de transporte de todos os modais da cidade, valorização das instituições, das ONGs, das associações que já atuam na área de educação ambiental na cidade, com formação de parcerias, e as compras públicas sustentáveis, garantindo, principalmente, mas não só, o uso de agregado reciclado nas obras públicas, o uso de composto orgânico, isso no que se refere às de execução direta e indireta também. Como eu já citei, garantir também agendas de implementação em cada uma das subprefeituras. Não é o mesmo plano que vai servir para todos os territórios. E é isso. Para além disso, eu queria fazer um comentário rápido. Nós também estamos introduzindo diversas dessas ações no plano diretor estratégico da cidade. Então, cabem diversas alterações, né? Como, por exemplo, a definição das áreas de manejo. Muitas áreas de manejo hoje não conseguem ser implementadas na cidade de São Paulo, ou porque não há regulamento específico em relação a elas, ou porque ainda
está meio solto. Então, a definição de todas as áreas que estão previstas para atender a esses propósitos, a classificação de cada uma, também prevista no plano diretor, para que sejam implementadas de maneira adequada em toda a cidade, e a inclusão também de diversas diretrizes que estão aí colocadas para garantir e fortalecer um ao outro. Inclusive, o vínculo do plano de gestão integrada de resíduos aos planos de bairro, aos planos regionais previstos no PDE, para que essas iniciativas também sejam pensadas nesse nível. É isso, gente. Obrigada. Boa noite. Vou pegar a apresentação aqui. Bom, então está o meu e-mail aí para contato. Então eu vou discutir um pouco, eu peguei a temática que foi proposta, que era falar um pouco de resíduo da construção, a questão das destinações hoje praticadas e discutir alguma coisa relativa à parte de logística reversa, né? E principalmente o conceito para mim que é mais importante, que é ligado à responsabilidade compartilhada ou estendida e não em si a palavra logística reversa é tratada como uma coisa assim muito forte. Bom, eu acho que na questão principal que eu acho que para mim é importante na questão dos resíduos da construção é a questão que é colocada dos geradores informais, né? A gente não pode esquecer que da quantidade de geradores que a gente estabelece são muito distintos os geradores formais de construção, dos de demolição. Os de demolição geralmente são esquecidos como agentes formais, mas são tão importantes quanto os de construção, porque grandes cidades como São Paulo já têm um estoque acumulado de edifícios, né? E o final da vida útil deles tem que ser demolidos, então isso é importante. E tem a parte dos informais, né? Que é a questão da reforma e da ampliação. Olhando sobre a questão dos geradores informais em diversas cidades, ou até mesmo em São Paulo, São Paulo, 50% do volume de resíduo vem dos agentes, são gerados pelos agentes informais, geradores informais. Que a gente se refere aí são as reformas e ampliações. Esse grupo de pessoas, né, eles têm um sistema, são tratados de uma forma diferente, porque eles não têm, no caso, o CNPJ de uma empresa, não pode ser cobrado como uma pessoa jurídica, né? São pessoas físicas, né, que acabam praticando construção. E aí a gente acaba tendo um problema de como é que a gente consegue controlar esse tipo de gerador, né? Totalmente diferente de ter uma ação integrada com o poder público, com o gerador formal, que é uma coisa mais simples. Nós estamos falando aqui de cidadão, de como todos nós aqui que geramos reformas e fazemos esse tipo de obra corriqueiramente em São Paulo. Então, assim, do ponto de vista da estrutura da resolução CONAMA, ou política nacional, o plano nacional, a gente vai ter que ter esse marco divisório, né, que é a questão de separar o pequeno gerador do grande gerador. E o grande gerador, no caso, seriam as empresas, os pequenos geradores, os pequenos volumes, a população, né? O problema é que ecoponto não vai dar para resolver todo esse aspecto, né? Por quê? Porque pequeno gerador, que, no caso, gera um volume menor do que transportável por uma caçamba, ele facilmente é atraído pelas áreas de ecoponto, né, para fazer a captação, desde que tenha a oferta da área, mas ele não resolve, muitas vezes, esses resíduos informais, né, que são as reformas de centros comerciais, engenheiros, não tem um engenheiro, não tem um arquiteto, um mestre de obra que executa uma obra, e aí, via de regra, pode acontecer o caminho da caçamba clandestina, né? Então, seja São Paulo, mesmo todo esforço que a gente faz, né, sempre existe uma quantidade de empresas clandestinas que sempre estão permeando a questão dos resíduos da construção, mesmo que o setor formal de construção, os demolidores usem toda a rede legalizada e tudo mais, resta ainda a população desinformada. Então, no meu ponto de vista, a questão de educação ambiental, na questão de resíduo da construção, tem que tocar o ponto principal, a questão da reforma, né? Eu acho que assim, tem todo o que já foi feito para a construção, o setor formal, nós temos que trabalhar alguns aí que não foram ainda abordados e avançar bastante na questão da reforma, que eu acho que envolve um pouco o hábito do cidadão
e muitas vezes é o cidadão que consegue contratar uma caçamba inteira e destinar esse resíduo. Muitas vezes esse resíduo não vai passar pelo ecoponto, é isso que eu estou querendo dizer. Um outro problema é a questão da eficácia também. Mesmo que você crie a rede nem sempre ela consegue absorver grande parte dos materiais, né? Então, quer dizer, uma rede legalizada hoje em São Paulo, levantamentos que eu fiz o ano passado, o volume de resíduo captado em usina ou aterro de inertes ainda é muito pequeno, né? Ainda resta grande parte ainda em rua, e parte de botaforas clandestinos, quer dizer, o que não aparece na conta, eu assumi como um clandestino. Mas, na verdade, a gente tem que são as empresas, né, empresas clandestinas que estão atuando aí. Obviamente que, para a gente, os setores legalizados, né, aí nós estamos nos referindo por onde vão os agentes formais, os aterros áreas de triagem, né, quer dizer, as áreas de triagem, o interessante delas é criar valor, né, recuperar, vender madeira, vender para reciclagem. A usina também tem a capacidade de produzir os agregados reciclados. E tudo isso a gente está gerando valor para a cadeia, que era uma cadeia que ia, de certa forma, dispor o resíduo. Mesmo eu estou assumindo aqui que um resíduo disposto em aterro de inertes também ele não tem a sua valoração compreendida, né? Ele está lá naquele terreno. Então, eu estou assumindo que a gente tem que fazer produtos com os resíduos da construção civil aqui, de modo geral. Os agregados é um deles, os outros materiais são os plásticos, todos os outros materiais que vêm junto com os resíduos da construção. Nos diagnósticos feitos pelo Sinduscon, alguns anos atrás, o que a gente percebe? Percebe que existe uma movimentação, quer dizer, implantação de decretos, tal, mas ainda ela é lenta, do ponto de vista de todo o Estado. E grande parte dela acaba acontecendo em municípios de grande porte, onde os problemas de resíduos da construção são mais recorrentes que nas de pequeno porte, e acaba acontecendo, principalmente, as ações acabam sendo lideradas pelo setor privado, né, que são as ATTs privadas, as usinas que estão agindo aí, né. O Brasil cresce, tem um levantamento mais atual da Brecon, que eu não atualizei, mas já está disponível no site, que já fala em torno de 300 usinas no Brasil de reciclagem, que é um número já significativo, eu acho. Grande parte concentrada no Sudeste, grande parte no estado de São Paulo, né? E aí grande parte do que isso acaba se disseminando dessas usinas é pela questão de um posicionamento logístico na cidade, né? E produzir os agregados, às vezes, eles podem... se você fizer análise, você vai chegar à conclusão que as usinas têm a capacidade de fornecer os agregados com uma distância de frete possivelmente menor que os agregados naturais, dependendo do tipo, que você consegue também, de certa forma, trazer o resíduo para transformar ele em agregado reciclado. Às vezes, o caminhão de resíduo anda menos para chegar até o reciclador do que para chegar no aterro de inertes. E tudo isso é uma otimização de rede de logística, e otimização de logística leva à redução de custos, além de gerar valor agregado para quem consome esses materiais. Então, assim, na questão do que eu falei das cidades, o porte do município é um aspecto importante para começar essa ação de gerenciamento. E, nos municípios de pequeno porte, temos o problema dos aterros ainda em condições, aterros de resíduos sólidos em condições de lixões, né, que nem estão ainda estruturado para ter uma gestão adequada de resíduos sólidos, e a gente fica imaginando como é que deve ser para resíduo da construção, porque, por uma questão de prioridade, você vai trabalhar com lixo urbano e não com resíduo da construção. E um dos aspectos identificados por eles é a questão de que a disponibilidade de recursos para os pequenos municípios é pequena, né, e a disponibilidade de equipe para conseguir transformar isso, implementar as ações de gestão, de gerenciamento de resíduo da construção a nível municipal. Existem ações a gente trabalha com coisa de tecnologia para tentar fazer processos de reciclagem mais barato para pequenos municípios, né? O que se indica, né? Eu acho que são mais indicados para o setor público, né, nessa questão da implantação, e para a ação dos agentes informais, que eu acho que é um papel que está muito vinculado ao poder público, na minha opinião. Fazer os consórcios de pequenos municípios, trabalhar a questão de tecnologias de mais baixo custo, trabalhar um controle melhor desse gerador informal que eu mencionei, que é aquele que não está nem no ecoponto e nem
está contratando uma empresa clandestina e está ajudando a causar os problemas que a gente conhece, de rastreabilidade de disposição irregular e tudo mais, né? Para que a gente consiga ter uma melhor eficácia, né? Do ponto de vista de logística reversa, né, eu uso muito o conceito de ciclo fechado. Eu estive analisando os conceitos de logística reversa. Logística reversa não precisa ser entendida naquela forma clássica de pegar uma embalagem e chegar lá no fabricante, porque, às vezes, você só está analisando 2 agentes de cadeia, né? No caso da construção, a gente tem um monte de agentes. Tem agente que está operando o edifício, tem agente que está demolindo o edifício. E logística reversa, no fim, é tudo aquilo que desvia do seu fluxo de ir para um aterro, né? É toda uma rede que você faz para não levar um fluxo linear, que é dispor o resíduo no aterro no final. Então, logística reversa é toda ação coordenada de fluxo de materiais que tenta fazer um controle desse fluxo de forma a gerar reaproveitamento e valor dos materiais. Então, a questão de uma otimização de uma rede de logística reversa, para mim, é uma rede de ciclo fechado, de aproveitamento de materiais no seu sentido mais amplo. E participar dessa questão da responsabilidade compartilhada, porque à medida que você vai interligando, óbvio que quanto mais você interliga a cadeia e se volta também ao fabricante de materiais de construção, todo mundo nessa cadeia está incorporando os valores de venda, existe um partilhamento de valor dentro da cadeia. E isso gera um alto valor agregado. E essa questão de responsabilidade compartilhada, ela passa também por uma questão de aspectos que a política nacional fala, né, e que sempre foram dado muito pouca atenção, que é a questão de minimização de resíduos, né, que no caso da construção a gente tem alguma margem de manobra, de otimização que a gente pode fazer, e também a questão de ter essa ação coordenada com o poder público de forma a permitir valoração e maior reaproveitamento, né? A cadeia como um todo se organiza para que isso fique melhor. Do ponto de vista de construção, a gente, além dos resíduos, tem a questão de reduzir o volume de materiais para construir, né? Fazer estruturas com menor quantidade de materiais é uma ação que pode ajudar bastante na questão de impacto ambiental do edifício, né? Trabalhar o projeto do edifício pode também ajudar a questão de redução de resíduos, né? Porque muito resíduo de solo é gerado por escavação de área subterrânea, de pavimentos, né? de vagas de garagem. Então, quer dizer, também entra um conceito relacionado como a gente trata a questão da mobilidade urbana, né? Será que os edifícios precisam ter tantas garagens? A questão da concepção do projeto pode ter uma interferência grande, né? Outra coisa importante é a questão de que, como o volume de solo de escavação é elevado, a gente tem que partir, por exemplo, de tratar o solo como um bem importante que pode ter valor. Não tratar o solo como um material que vai necessariamente para o aterro de net, e sim apropriar nele valores como um banco de solos, saber classificar os tipos de solo, recuperar o valor do solo que tem aí embutido, né, para a cidade. A questão de geração de resíduo depende muito de como você constrói, né, da tecnologia que você vai usar. Obviamente, algumas tecnologias geram mais resíduos, outras menos, né? E aí você pode, quer dizer, construir da forma clássica com alvenaria, pode dar um elevado índice de desperdício, ou, por exemplo, trabalhar com revestimento de gesso, pode fazer isso, gerar isso daí. Uma estratégia possível é você tentar reciclar, né? Reciclar, você pode fazer numa usina de reciclagem, né? Fechando o ciclo lá, ou pode tentar fazer também dentro da obra. Só que, obviamente, dentro de obra, existem questões de riscos, né? Que precisam ser gerenciados nesses aspectos, que não é simplesmente fazer e vai ser a mil maravilhas, isso vai acontecer de uma forma positiva. Obviamente, um caminho muito mais simples, e às vezes, quer dizer, não é mais simples, mas é um caminho que, de certa forma, você sai do problema, é trabalhar a questão de pré-fabricação. Então, quer dizer, trabalhar com sistemas mais montáveis, pré-fabricados, evita você ter o problema com a questão dos resíduos da construção. De certa forma, você evita o surgimento de problemas relacionados às obras, né? Então, a pré-fabricação pode tirar um sistema de pré-fabricação como aquele que eu mostrei, pode não necessariamente precisar de forma para ser feito, evitando o resíduo de madeira. Pode também, de certa forma, tirar o resíduo, que às vezes é um resíduo que está na obra e não precisa estar lá, de repente poderia
através de um processo pré-fabricado, né? Só que aí entra outra questão, né? Como a gente tem uma dificuldade de pensar no ciclo de vida ou do custo do ciclo de vida, a gente também... os sistemas pré-fabricados, por acaso, são sistemas extremamente onerados do ponto de vista de imposto, né? Você tem que pagar imposto sobre produto industrializado, IPI, né? E aí muda completamente a questão da disseminação dos produtos pré-fabricados. Só que se você levar em conta outros benefícios, talvez poderia ser mais barato, né? Quer dizer, se a cadeia pensar como um todo. Na questão de demolição, né, é óbvio que a gente não pode demolir um edifício como naquela imagem, porque eu vou gerar um conjunto de resíduos misturados. Quando você resolve demolir um edifício, você vai aparecer resíduos outros que você, além de concreto, alvenaria, vai aparecer telha de cimento amianto, vai aparecer alguns resíduos como lâmpadas, que podem ser resíduos perigosos. Resíduos perigosos precisam ser tratados de forma diferenciada. Então, a demolição do edifício, além de ser um setor formal que não é... Ninguém pede, quando pede alvará de demolição, qual que é o plano de desmonte seletivo que ele vai fazer, mas deveria, porque isso, com certeza, muda. Você pode ter resíduo perigoso, e partir para cenário de desmontagem. Obviamente, desmontar edifícios tem sido feito em São Paulo, como em outros locais, por uma questão econômica. Vender a cobertura de aço é negócio, né? viabiliza aproveitamento de material, tem valor. Desmontar concreto armado também, porque eu consigo vender o aço, eu consigo produzir agregado reciclado de excelente qualidade, todo mundo quer um agregado reciclado de concreto, prefere, né? E tem um problema de fundo nisso tudo também, que é o edifício não foi concebido para ser desmontado. Então, quer dizer, nós temos uma questão de intervenção aqui, estudos que eu tenho feito lá na escola, assim, por exemplo, a dificuldade de separar, de recuperar a placa cerâmica de um edifício, porque você não consegue remover a placa sem quebrar, porque o sistema, como a gente constrói, não permite que ele seja reaproveitado no fim de ciclo, no ciclo de vida. Da mesma forma, gesso, né? Material difundido, muitas consultoras gostam de usar, mas na hora que você vai desmontar, você tem um problema, porque o resíduo de gesso não é bem aceito na rota de reciclagem, porque ele prejudica a qualidade do material reciclado, do agregado. Então, do ponto de vista do setor privado e formal, eu acho que o caminho é minimização de geração de resíduos através de projeto, pré-fabricação, desmaterialização da construção. Valorização dos resíduos, para mim, através da reciclagem, é uma coisa da cadeia, é uma responsabilidade compartilhada, e quanto mais ela estiver integrada, mais vai ter distribuição de recursos e benefícios, né? Na questão da demolição, eu acho que tem que ter uma priorização em aspecto de desmontagem e tecnologia para fazer isso. Então, de certa forma, também alterando a forma de construir naqueles aspectos que são críticos, né? E cada vez caminhar para uma construção que é mais desmontável, né? Tanto montável quanto desmontável, sem gerar resíduos ou mistura de resíduos. Então, essa é a minha apresentação. Obrigado. Bom, queria convidar a Júlia e o Sérgio para virem aqui na frente, né, para a gente bater um papo. O quê? Oi? As cadeirinhas. Bater papo, assim, saber. A ideia da gente conversar um pouco. Não, fiquem tranquilos. 2 contra 1, né? 2 contra 1, mas tudo bem. Não, tudo bem. Oi. Na verdade, eu acho que vocês vão ter que sentar mais para lá, por causa da filmagem. Eles dois ali. Resolvemos o problema. Bom, eu sou a Lilian, né? Represento o Sinduscom São Paulo, o Comitê de Meio Ambiente. E é bacana esse encontro para a gente, principalmente porque é um assunto que a gente discute bastante, como interagir, né? O setor privado, o setor público, o legislativo, o executivo,
E o propósito desse encontro, estou conversando com a Carol e com a Tatiana, seria justamente esse, né? Como que a gente faz essa interação entre uma Câmara de Vereadores, né? E nós estamos aqui representando o setor privado, a academia e o órgão executivo, né? Acho que a gente tem uma lição muito grande para a gente debater aqui sobre vários aspectos, vários olhares. Se a gente pegar um pouquinho a construção civil, uma coisa interessante, a Júlia falou uma coisa, ela trouxe um panorama total da cidade, de todo tipo de resíduo, de todo envolvimento, as metas, os grandes desafios, que não é fácil, né? A gente sabe que a cidade de São Paulo não é fácil. E o Sérgio veio e trouxe duas colocações, que uma é como construir melhor, como a gente desconstruir melhor, como envolver, né, o grande, pequeno gerador. E a gente tem uma coisa interessante, que a construção civil ela passa por todo mundo, né? Então, quando a gente vai pensar, às vezes a gente participa de discussões na Câmara sobre legislações, e a gente fala assim, poxa, mas eu construo um prédio, não é só a obra, né? Não é só me preocupar com o projeto, com a execução, o pós-obra. Se eu for discutir coleta seletiva, eu tenho que discutir a coleta seletiva da etapa de obra e a coleta seletiva do uso da obra, que são os edifícios, são as indústrias, são os hospitais. Então, poxa, vamos fazer vamos legislar sobre coleta seletiva. Bacana, a gente tem que pensar em todos os detalhes. Vamos legislar sobre o uso do solo, questão que o Sérgio levantou. Se a gente pode fazer subsolo, não pode. Vamos legislar sobre a cidade. A gente tem edifícios, na sua maioria são, né, a cidade, a gente fala que é uma cidade que já está ficando velha, são já edifícios existentes, né, soluções para edifícios existentes, soluções para os novos edifícios. Então, quando a gente pensa, eu acho bacana essa visão que a Júlia traz nesse debate, que é o seguinte, se a gente pensar em construção, edifício, a gente tem que pensar em todo tipo de resíduo, né? Porque edifício é um hospital, é uma fábrica, construção é uma estrada, é o metrô, a gente sabe de todos os tipos de resíduos. O que é importante, que a gente gosta de salientar também, é essa dificuldade, talvez, da divisão do que seria o grande gerador e o pequeno gerador, né? E de que forma também essa visão, não só, né, do legislativo, mas vamos pensar também, provocar um pouquinho o pessoal da casa aqui, da BASF, qual que é a visão dos fabricantes, né? Como ele pode atuar? Porque a gente fala assim, poxa, precisamos ter educação ambiental. Como que essa educação ambiental pode ser também, os fabricantes podem estar ajudando nessa divulgação, nessa conscientização. Precisamos fazer logística reversa de resíduo de construção. Bacana. A gente pede para o munícipe ir lá no ecoponto e destinar a sua tinta, né? Destinar o gesso. Aí ele chega no ecoponto, o ecoponto fala assim, não, desculpa, eu não posso receber. Mas por que ele não pode receber, né? Quais são as barreiras? Então, acho que é um pouquinho isso que a gente tem que ter essa visão do legislativo. É o seguinte, quais são as barreiras? A gente tem que conversar muito com quem põe a mão na massa, porque as barreiras vão caindo, né? Às vezes são mal entendimentos. Por que eu não posso mandar gesso para um ecoponto? Até hoje ninguém sabe responder, né? Você sabe? Então, essa é uma pergunta, Júlia. Se você quiser já começar com as respostas. Na verdade, assim, todo esse sistema é uma evolução, né? Em algum momento se decidiu começar a implantação da rede de ecopontos, que atendem até 1 metro cúbico, né, de entrega, mas a prefeitura ainda não tinha uma solução estabelecida para o gesso, inclusive por conta da sua própria classificação, né? É claro que a gente sabe que, de qualquer maneira, a gente acabava recolhendo gesso, se não de dentro do ecoponto, do meio da rua, de dentro do rio. Mas isso é uma questão que está justamente sendo pensada nesse momento e faz parte da lista e de materiais que, muito em breve, poderão ser recebidos. Então, eu acho que essa é uma discussão importante, talvez a gente começar a discutir o que é resíduo de construção, né? Porque acho que há um entendimento aí não prático, né? O Sérgio mostrou lá, estou desmontando a minha parede, estou separando o gesso da alvenaria. O que é perigoso, o que não é perigoso? Por que a gente não pode mandar tinta, né, para o ecoponto? A gente participou com um grupo de tintas, a BASF liderava também esse trabalho com a gente, e dá para reaproveitar a tinta, né? Então, a gente fala assim, poxa, mas por que a gente... O nosso primeiro problema é a classificação no resíduo da construção civil. Queria saber do Sérgio o que ele entende por isso, né?
Eu acho que a classificação do resíduo da construção civil, ela tem que começar pela caracterização dos materiais. A ficha de produto químico, a ficha que identifica o produto químico com material, por exemplo, a ficha, como é que chama isso? FISP, que é ficha de informação de segurança e saúde do produto. Lá, o material como produto, ele já tem que ser definido pelo qual ele vai ser destinado. E os materiais, quando a gente incorpora numa obra, eles carregam essa definição que veio do fabricante. Na verdade, o fabricante define o material se define a periculosidade dele, de certa forma, e a periculosidade vai para o edifício. O edifício, depois, na hora que ele vira resíduo, estão um conjunto de materiais ali que vieram das suas origens, né? Eu acho. Obviamente que, no caso da tinta, ainda ela tem essa questão de, por exemplo, ela sai com uma ficha, depois, se ela secar, ela pode virar uma outra coisa, né? Virar um outro material. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente deveria fazer é todo fabricante de material tem que ter a sua ficha de produto químico bem estabelecida para que quem usa na construção possa saber a procedência e a condição com a qual ele tem que tratar o resíduo. Essa é uma das formas de gestão compartilhada que você mesmo comentou, né? A cadeia inteira participando do processo. Fazer análise de ciclo de vida também, de tudo, né? Dividir tudo isso e fazer análise de ciclo de vida de cada Para ver o que é mais... Exatamente, dos principais resíduos para ajudar isso. E também tem o problema de cultura, né? O consultor da empresa que está fazendo reforma, ser criado, eu acho que o principal é cultura. E educação para dar o destino certo e chamar a empresa certa para fazer, para dar o destino. A informação, né? Você está tocando num ponto interessante, que é a informação, né? Então, eu, enquanto um grande gerador, eu tenho mais acesso, né, de informações, de como destinar corretamente, quais são os locais, quais são as minhas obrigações. O pequeno, ele fica com menos informação, né? A gente briga muito pelos nossos direitos, mas os nossos deveres a gente, né, esquece. Isso a gente tem que cobrar do cidadão. É fato. Você atira o lixo na rua, você topa um bueiro, mas na hora de reclamar da enchente, você está reclamando. Então, tem também direitos e os deveres. Eu acho que tudo isso significa uma mudança comportamental muito grande por parte de todos, né? E todos. Com acesso à informação, com técnicas corretas. Então, o incentivo também das composteiras domésticas, por exemplo, é uma coisa que vai mexer bastante com entender, com a compreensão que a população tem a respeito da origem, do tratamento possível, da destinação, do que ela própria está gerando. É bastante tratando de consumo consciente, tratando de diversos outros aspectos também relacionados a isso, mas também das edificações, né, que eu esqueci de comentar. Como, por exemplo, áreas específicas para que os moradores dos edifícios, principalmente, depositem seus resíduos para coleta. A gente sabe que, hoje, o mais comum é o uso das calçadas, da via pública, para que isso seja feito. E se interrompe a passagem das pessoas, não há, nas próprias edificações, um espaço específico programado para isso, tanto para a disposição para a coleta, quanto também para eventuais tratamentos, né? A gente sabe, vou dar 2 exemplos, que acho que são bons exemplos, o Shopping Eldorado e o Mackenzie estão tratando todo o resíduo orgânico que geram nas suas praças de alimentação no seu próprio local. Então, não é nenhuma ideia de maluco, não é uma, né, que causa nenhum tipo de impacto forte no empreendimento. É uma coisa que precisa de pouco espaço, é limpo, inodoro e totalmente viável. Alguém quer fazer mais alguma pergunta assim delicada? Eu fiquei curiosa com relação a como que se dá esses incentivos que você está comentando. Assim, quais são as oportunidades que a gente tem como cidadão, pequeno volume, empresa, grande volume, ou, sei lá, com relação às composteiras, que tipo de incentivo a gente tem, assim? Bom,
primeiro tem um grande incentivo, que é a alteração das compras públicas em si. Isso já é um incentivo para toda a cadeia, né? Inclusive para os fabricantes. Em relação às composteiras, está prevista a cessão de uso de composteiras. Então, a prefeitura fornece o instrumento e o apoio técnico para isso acontecer. A gente está em fase de implementação de um projeto piloto com 2.000 residências para testar esse modelo, quais são os modelos de composteira possíveis, qual que é o perfil de família que mais aceita, quais são as principais dificuldades e outros indicadores mais para uma ampliação mais extensa. Doméstica mesmo, não necessariamente usina. Não, desde residencial até de condomínios, de comunidades, e em todas as escalas. Então, as soluções do plano de São Paulo, elas são sempre previstas em todas as escalas. A responsabilidade compartilhada, onde cada um faz um pedacinho. Não se coloca a ideia de que há uma única grande solução para o manejo dos resíduos de toda a cidade. Em todos os níveis, há iniciativas necessárias e que ajudam, somadas, que vão gerar o resultado esperado. Em relação à questão dos agregados reciclados, uma das iniciativas que está prevista é a criação de um grupo para análise justamente dessa bitributação e outras coisas mais. A gente já está com esse diálogo aberto. A ideia é manter esse diálogo aberto. Agora, depois da conferência, nós estamos numa fase de realização de uma sequência de oficinas técnicas sobre cada um dos tipos de resíduo, trazendo os seus setores para conversar, trazendo, inclusive, o setor da construção civil para conversar e estabelecer metas, estabelecer conjuntamente as metas que servirão a todos nós, né? Uma pergunta. Eu sou da BASF e a gente tem uma demanda muito grande sobre a política reversa para embalagens de tinta. E um caso aconteceu isso no Rio de Janeiro e agora em São Paulo, uma grande obra aqui de São Paulo, tem um grande problema da política reversa. O que fazer com essas embalagens de tinta? E a informação que nós tivemos é que nós, como indústria, nós não podemos fazer isso. Tem que envolver uma entidade, né, uma cooperativa para fazer isso. O que é esse processo aqui em São Paulo? Qual que seria o melhor caminho para gerir esse grande problema? Né? Porque tinta hoje é embalagem metálica, não tem um outro processo ainda. Né? E num curto período de tempo isso não vai mudar. Logística reversa de latas de tinta. Bom, esse assunto a gente discutiu lá desde 2003, lá no Sinduscon São Paulo, com vocês, com a Abrafat e tudo mais, e chegamos à conclusão que a lata de tinta ela não é contaminada, ela pode ser, né, trabalhada, reciclada, o manejo dela é tranquilo, desde que não tenha o conteúdo. A sobra da tinta não esteja na lata. Então, esse já começa a ser um problema. Como que a gente separa a tinta, a sobra da tinta, da lata? Porque a lata limpa, a gente até brinca, não sobra em obra nenhuma, né? São Paulo não sobra. No Sul, diz que está sobrando, que tem umas restrições ambientais mais severas, mas em São Paulo não sobra, porque vai para a sucata, e da sucata é totalmente reaproveitada. Isso a gente sabe. O grande problema é e se for um pouco de tinta dentro da lata? Que acho que essa que é a solução que a gente tem que trazer. Eu queria talvez provocar, talvez a Júlia possa falar alguma coisa mais de política de reverso, mas eu sempre fiz uma questão muito assim. Por que eu brincava com o pessoal lá nas nossas reuniões? Por que a gente não pode fazer uma campanha enorme, colocar em cada ponto de venda, dos grandes pontos de venda, né, de revenda para o varejo, eu brincava, né, uma dessas casinhas infláveis, imagina uma casinha da BASF, né, inflável, bonitinha, com uma bandinha, falando, eu recebo aqui a sua tinta, eu recebo a sua lata, disso gera valor. Eu tenho outro dia escutei na própria discussão lá do Grupo 4, lá na NURB, a questão de ganha-ganha entre o pessoal da revenda, né? Então, por exemplo, se eu for deixar uma lata de tinta lá numa revenda, numa loja de material de construção, eu sou um potencial cliente, né? Eu posso entrar na loja e comprar outras coisas. Então, a gente
pensa que isso pode ser fomentado, pode ter incentivos, várias coisas. Aí começa, né, os cricas, né, da academia, os técnicos, começam assim, não, peraí, você não pode fazer uma campanha dessa porque você não pode deixar a tinta num galpão, né, numa área no meio do estacionamento da loja de material de construção. Mas por que não pode? Porque junto com a lata vem a tinta. Se vem a tinta, ela é um resíduo perigoso. Né? E começa a inviabilizar esses obstáculos que são colocados na frente. Às vezes a gente enxerga assim, mas por que isso? Então, quando a gente fala que a classificação de resíduo de construção tem que ser pensada de uma outra forma, é isso. Até o momento em que eu estou entregando lá. É lógico que, a partir desses pontos de coleta das latas, quem for fazer o manejo disso, aí já é uma outra empresa capacitada, que ela vai separar o que é perigoso, o que não é perigoso, vai dar a correta destinação. Mas, para a gente criar esse ponto de coleta, tá, voluntário. É um PF, né? É o ponto de coleta voluntário dos munícipes, porque a gente fala assim, as grandes construtoras, a gente até brinca, né? Assim, eu falo para o comprador, olha, você só compra, põe lá na concorrência, que você só vai comprar tinta de fulano se ele levar a lata embora. Né? E tem cara que faz isso. Então, mas se a gente criar esse volume, esses pontos de coleta, tá, de uma forma que não seja que seja segura ambientalmente, mas que não seja aquela coisa do padrão Suíça que a gente fala, né? Daquela coisa assim, por que a gente não pode, através dessa entrega voluntária, dessas campanhas, aí entra muito a campanha de educação ambiental, a gente enxerga que nesses pontos os fabricantes podem ser muito parceiros, as revendas de material de construção podem ser muito parceiros nessa questão da divulgação. Existe o interesse delas. Eu acho que essa questão ambiental, a gente percebe que ela está muito... Ela não, mas não estigmatizado para o bem, acho que com a população. Acho que a gente consegue um apelo bacana. A Né? indústria automotiva tem isso. Ele recolhe o óleo do carro. Isso. E ele Então, também não é. o agrotóxico tem isso. Você falou do pneu, você falou também do... Precisa aprimorar, ampliar. Não, dos fast foods, dos shoppings, dessas Uhum. coisas. O óleo da fritura, ele é recolhido. Então, Então. as grandes empresas... Então, porque tudo são negócios, né? Viabilizam economicamente. Exatamente. Então, é só fazer isso. Né? O que eu acho assim, que a gente teria que ter uma discussão menos técnica, né? Na minha opinião pessoal, menos técnica do que, né, da física, de toda essa coisa, mas assim, de que forma a gente pode fazer um incentivo para que a cidade inteira se mobilize para as metas, né, que a prefeitura está colocando. Eu acho que deixando de ser voluntário. Né? Vamos brigar. Voluntário eu vou fazer certinho. Né? Então, fiz certo, olha que bonito, fiz certo. Aí eu mostro a fotografia, tudo. Mas a partir de virar uma lei, uma obrigação, e uma troca de incentivo, eu acho que funciona bem isso. Aquilo que vocês falaram que vão estudar. Então, mas são leis que realmente viabilizem o negócio. Mas eu acho que né? dá para viabilizar. Que às vezes a gente... Social, Exatamente. Se tiver um crédito presumido de CM, alguma coisa que vá mexer com o bolso, eu acho que funcionaria. Mas uma coisa é a pessoa física. Eu pinto minha casa, eu vou gastar lá 2, 3 latas de tinta, eu tenho na minha consciência, eu de alguma forma, eu torno retornável essa embalagem. Facultativo, sei lá, isso é voluntário. Isso. Okay. É cultural. Eu acho que você envolve, por exemplo, as revendas, não são poucas, nós falamos em 40 mil revendas no mercado nacional, as indústrias de tinta, o governo entra de alguma forma, ok. Eu acho que isso aí é uma cultura que ela está evoluindo. Quem diria um dia falar em coleta seletiva? Nós já estamos falando. Mas hoje o que vem acontecendo, que está se tornando um gargalo nas obras, não é a pessoa física, é uma pessoa jurídica que não consome 1, 2, 3 latas de tinta, são milhares de latas de tinta numa construção de 18 meses. E eu acho que eles estão te ouvindo, eles estão pressionando a indústria de tinta, é o seguinte, você tem que tirar a lata daqui. E a indústria de tinta, ela além dela não poder, e viabiliza o negócio dela, ela também não pode tirar, porque quem faz isso tem que ser uma entidade, uma cooperativa. A BASF não pode ir lá retirar. Essa é a informação que nós Isso é lei? Isso é lei em São Paulo? Não sei. Não sei. Eu não sei se é cooperativo. Pelo contrário, cooperativa ela não poderia. A BASF não pode retirar porque esse é um produto para uma cooperativa. Essa informação que a própria BASF, no departamento de tinta, nos passou para o departamento de construções. Então, o que poderia ser feito? Como envolver realmente a comunidade ou as cooperativas, a indústria da construção civil e a indústria do
do produto, né, a BASF, para resolver esse problema? Porque é um gargalo gigantesco. Imagina um parque da cidade, o que vai de lata de tinta? A primeira demanda foi o Ilhapura, no Rio de Janeiro. Ele inviabilizou o negócio, porque a consultora, eu não quero essa lata de tinta, a BASF tem que tirar. E lá no Rio de Janeiro nós tivemos esse problema. A BASF não podia retirar as latas de tinta porque ela teria que ser feita por uma comunidade local. Então, trazendo isso para São Paulo, que vai acontecer isso aqui em São Paulo, você vê a cortina de obras que você tem na Marginal Pinheiros, quanto de lata de tinta está sendo consumida ali, como resolver esse problema? Cooperativa, não tenho notícia de que tenha exigência de cooperativa. Deve ser algum tipo de transportador cadastrado, talvez, alguma coisa. Deve ser mais nesse sentido. Olha, a própria informação do Parque da Cidade, que é da Odebrecht, que a gente está tendo contato, eles estão tendo um problema que o espaço, que é uma obra sustentável, eles têm um espaço para resíduo da construção civil, as cooperativas não estão conseguindo atender essa demanda, porque o número de cooperativas ou empresas cadastradas, ela é pequena. E você tem o resíduo, você não pode dar fim naquilo, porque tem que ser essas cooperativas, essas empresas, e o entulho de obras está sendo gigantesco. Ferro, forma, madeiramento, começa a ter as latas de tintas. Então esse é um gargalo gigantesco. Como resolver isso aí? Na verdade, acho que só esclarecendo um pouquinho, a construção civil ela tem a obrigação de dar a correta destinação. Ou para áreas de transbordo e triagem, as ATTs, que realmente São Paulo é deficitário, que são os grandes ecopontos, seriam os ecopontos para os grandes geradores, que a gente é deficitário, né? O resíduo inerte, que é o entulho que a gente fala, teria que ir para as recicladoras, para os aterros. E também a gente sentiu muita falta da recicladora, até uma crítica para a prefeitura, assim, não só para a prefeitura, ficou assim um estigma na construção civil que resíduo de construção civil reciclável é só agregado, é só para fabricação de agregado. Então, quando a gente começa a falar de reciclagem de madeira, de aço, do metal, de tinta, de qualquer outro produto, é uma confusão danada. E aí começam esses impedimentos, né? Mas acho que tem muita informação truncada. Sabe, está na hora da gente sentar, conversar, tá? A proposta é sentar, conversar, porque tem muita informação truncada. Primeiro, cooperativa não vai poder mexer em tinta. Já começa por aí, porque eles têm que ter, né, um manejo correto. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode querer que tenha um rigor industrial para cuidar desse resíduo de tinta. A gente vê Cidade de São Paulo, propaganda no rádio, dizendo que era para jogar tinta no esgoto. Né? Esvazie sua lata de esgoto, que é a coisa mais absurda do mundo, uma campanha para quê? A lata de tinta, enquanto metal, é fácil destinar, porque você manda para o sucateiro e você consegue até vender, mas a tinta você joga no esgoto, porque é melhor do que você jogar na calçada, porque vai para a água pluvial. Então, você joga no esgoto, que pelo menos vai para a ET. Quer dizer, então, acho que esses equívocos a gente tem que transformar. Até porque, no Sinduscom, a gente tem uma visão muito clara, né? Aquilo que se tornar problema deixa de ser competitivo. Então, todo mundo que vem falar assim com a gente, material, eu atendo várias pessoas, eu tenho material X, Y, Z, ou aquele setor que é mais resistente e fala, não vou discutir, né, a destinação correta. Eu falo assim, meu amigo, abra o olho, que tudo a gente pode substituir. Tá? O concreto você substitui pelo aço, pelo vidro, pelo gesso. Hoje você fala assim, não, mas é mais caro. Mas amanhã o custo da destinação do resíduo vai ser mais caro. Isso já está sendo posto na balança pelas obras. Né? O Sérgio participou aí do levantamento de obras. Então, as coisas estão mudando. A madeira também é um caso clássico, né? Por conta dos vernizes e tal. Então, ela entra, ou está sendo ainda essa discussão, de que ela deveria ter um caráter não inerte, por conta do tratamento da madeira. E a madeira tem um reuso tão interessante. Isso é uma coisa olha como é complicado. Você falou madeira. Com madeira é complicado. Uma porta que eu pintei de amarelo, né, Sérgio? Antes de 2000, ela com certeza ela é contaminada. Uma porta que eu pintei de tinta amarela, depois de 2000, ela já não é mais contaminada. Porque a composição da tinta já foi contaminada. Mudou a composição da tinta, né? O setor de tintas já mudou, já tirou, já melhorou, progrediu, tudo mais. Agora, como é que a Júlia vai conseguir administrar isso? Né? A porta amarelinha que chega no ecoponto, lá em Parelheiros, lá na Zona Leste, quer dizer,
Por isso que eu digo, o olhar do resíduo da construção ele tem que ser diferenciado. Então, mas Quando eu falo classificação, é nesse sentido. O problema não é chegar a porta amarela para a Júlia, lá no ecoponto dela. Ela vai pegar todas as portinhas amarelas e vai mandar para a correta destinação. E aí, essa pessoa que fará a reciclagem, vai utilizar isso como fonte de energia, o que for, aí sim, esse vai ter que ser qualificado, né, para isso. Para poder diferenciar, né? E tem um agravante maior, né? Qual que é a indústria de tinta que pintou essa porta amarela? Então. Pode ser que até hoje ela não tenha alterado a composição dela, né? Também. Agora, eu tenho uma casa de 50 anos atrás, eu tenho uma porta amarela, eu vou saber, né, ou uma viga do meu telhado de uma casa de 50 anos atrás, que preservante eu usei na madeira. Acho que a gente tem que pensar um pouquinho diferente para não criar esses empecilhos. Júlia, você falou na sua apresentação sobre grupos de trabalhos sobre materiais específicos, né? Que talvez pudesse ser o foro adequado para essas discussões. Como que está funcionando isso? Como que isso está organizado? Então, os grupos os grupos começaram aqui há uns 3 meses aproximadamente. Foi feito um chamamento público, todos os interessados fizeram um cadastramento prévio na Anlurb. Depois nós fizemos um processo eleitoral para definir quais seriam os membros de cada um. Esses grupos são de materiais? Não. Esses grupos são temáticos, não são de materiais. Existe um da construção civil, especificamente, mas não todos eles são de materiais. Tem um grupo responsável pela elaboração de um plano de educação ambiental e comunicação na área de gestão de resíduos, um responsável pela elaboração do plano propriamente dito, o outro por um plano de coletas seletivas nos prédios municipais, o grupo de construção civil e um responsável pela elaboração de normas para a implantação de todo o novo sistema. São abertos? Então, todos os membros foram eleitos. Cada um é composto paritariamente pelo poder público e pela sociedade civil. Tem diversas secretarias representadas, então o corpo técnico municipal, e vagas para associações, movimentos sociais, empresas, universidades e por aí vai. Apesar de ter sido muito difícil de conseguir universidades. A gente batalhou bastante, mas eles estavam em férias, aí ficou fora de compasso. Mas eles, infelizmente, estão fechados agora. A gente estava finalizando o processo das oficinas técnicas, aí sim por tipo de resíduo, todas elas foram abertas. O da construção civil acabou se estendendo por 3 reuniões. Hoje foi a última, a Lilian estava lá também participando. Mas aí é interna. E é isso. A ideia não a gente precisa finalizar em algum momento o processo de elaboração do plano. Ele tem que estar pronto em dezembro. Mas existem outras iniciativas que ainda nem começaram de continuar, de manter o debate aberto, manter uma avaliação constante do que está sendo implementado, quais são as estratégias, e que mexem com todos os agentes de todas as cadeias. E é muito interessante, é muito bom ver o interesse que os resíduos sólidos têm despertado em todo mundo, né? Tanto para quem trabalha com isso, mas também nas nossas vidas pessoais. E isso é importante para estabelecer justamente a responsabilidade compartilhada, para que cada um faça a sua parte. A posição de vocês enquanto consumidores de tinta é muito importante para estabelecer uma reação da indústria fabricante desse e de outros tipos de materiais. As logísticas reversas aí que a gente está engatinhando no Brasil para construir, elas hoje dependem de acordos setoriais. Os acordos setoriais envolvem, obrigatoriamente, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes desses tipos de produto. E o que eu tenho ouvido em termos de queixa de quem tem participado ativamente poxa, mas o pessoal da distribuição ainda não está participando, ou o pessoal da importação ainda não está participando. Então, em diversas cadeias, o problema é ainda não chegar
até todos esses envolvidos. Mas o poder de pressão dos consumidores é maior do que qualquer outra coisa, né? Então, como a Lilian bem disse, se estabelecer na compra que você vai ter que buscar de volta, vira um mecanismo a mais aí para a gente introduzir esse processo de maneira qualificada e tal. Eu acho que só esclarecendo também uma questão da política nacional com relação à logística reversa, ela permite, a política estadual também permite isso, são os acordos setoriais. Então, um acordo setorial bem trabalhado, então, imagina que a gente consiga, com os fabricantes de tintas, desculpem, né, focar aí, mas é que a gente puxou o assunto, um acordo setorial dos fabricantes, dos distribuidores, dos grandes consumidores, foco com a prefeitura, a gente consegue fazer um acordo setorial, propor ao governo, levar essa proposta ao governo, né, tanto municipal, estadual e federal, e que esses acordos, eles tiram vários desses entraves, eles bem construídos, eles podem tirar vários desses entraves que estão acontecendo. Que nem você fala, no Rio de Janeiro tem que ser cooperativa. Espera aí, vamos começar num acordo setorial, vamos discutir com quem compra, quem usa, quem vende, ser proativo. Acho que um grande chamamento da política nacional, estadual e municipal é assim, é a proatividade dos setores produtivos. Não se precisa fechar com todos os fabricantes daquele setor. Você pode escolher 1, 2 ou 3, ou pode ser só um. Não precisa se fechar com todos os grandes geradores. Quer dizer, existe essa flexibilidade dentro dos planos. Então, acho que a vantagem é sair na frente. Acho que a competitividade é sair na frente na discussão dessas soluções. Tá? Mais alguém? Assim? Uma pergunta de leiga. Tá? A gente está tratando aqui todos os dias sobre a questão do Código de Obras, né, que vai ser colocado em votação no ano que vem. E a gente tem debatido sobre os edifícios novos e os edifícios construídos, né? E uma coisa que se falou já em alguns outros dias é se exigir que os novos prédios tenham um espaço adequado aí para a destinação do lixo ou seletivo ou para poder fazer a coleta adequada depois. E todo mundo fala, mas e os já construídos, né? Porque São Paulo, como o professor colocou, tem uma malha grande aí já, né? E aí muito se falou qual seria a solução, como que poderia solicitar as empresas de coleta a fazer coletas diferenciadas. Como que vocês enxergam isso? Vocês já pensaram nesse assunto? Tem alguma solução aí? Não sei, de repente o professor pode começar e depois a Júlia. Sobre os edifícios, assim, né, eu não sei, eu entendi bem, porque você está falando da questão do uso do edifício, aí é uma questão da operação, né? Nós estamos falando de resíduos. Como fazer a coleta seletiva no edifício já construído, que ele não tem um lugar? Então, pega o centro da cidade. Lá o espaço é muito pouco, né? Como é que a gente vai colocar no térreo? Você tem que colocar metade ali para esperar daqui 3, 4, 5 dias, vai vir um caminhão de cada coisa buscar. Como faria a coleta seletiva no edifício? Dentro de um edifício em uso, eu realmente não sei. Tem alguma coisa que você... Olha, de acordo com esse modelo que eu acabei de apresentar, a gente está caminhando rumo a uma coleta de 3 tipos de resíduos, né? Então, introduzindo gradualmente, ampliando a coleta seletiva de secos, introduzindo gradualmente a coleta seletiva dos orgânicos e, em algum momento, introduzindo a coleta seletiva dos rejeitos, para não contaminar os outros 2 itens, como já existem em diversas cidades. A prática mais comum é estabelecer em dias da semana distintos. Então, você não precisa ter diversos recipientes, eventualmente, para disposição para coleta. Você pode só diferenciar os dias. Em algumas cidades, acontece também por uma questão de fluxo de logística, né, de custo dessa coleta, porque a parte mais cara do manejo dos resíduos, da maioria deles, é a questão do transporte, é estabelecer containers para tipos distintos. Então, em São Francisco, por exemplo, é um mesmo caminhão que coleta os orgânicos e os rejeitos. O caminhão tem 2 recipientes, tem 2 braços, e ele levanta o container e transporta lá dentro.
o armazenamento disso ele pode ser dentro do próprio gerador, ou é uma questão de logística interna do prédio, você colocar espaços grandes ou o próprio morador reter isso dentro da própria casa, como a gente faz hoje, né? Como é viável de se fazer, só colocar no momento adequado. Em relação à construção, também não é um espaço grande. Então, o que veio até agora desse processo participativo, em termos de sugestão, é a adequação como obrigatório no Código de Obras das novas construções, que haja um recuo, mas isso é para disposição para coleta, não armazenamento interno. Armazenamento interno fica a critério da construtora, do projetista e por aí vai. E gradual adaptação dos prédios já construídos a esse novo sistema também. Ainda não tenho dimensão de meta, de quando e de como, e se de fato vai ser aplicável em todos eles, mas é o que veio de sugestão até agora e é o que tem sido debatido. Essa divisão em muitos tipos assim está caindo em desuso, né? Tá. É muito caro. O professor comentou acerca do grande volume de resíduos gerados na construção civil informal, né, pelos geradores informais, pelos geradores de pequeno volume, mas que na somatória geram grandes volumes. Foi isso que eu entendi, é correto? 50%, né? Mais. Tá, isso não é um grande volume. Depende, do estado anterior chega a 70%. A gente tem falado aqui, pelo menos tenho ouvido vocês falarem sobre uma série de medidas, por exemplo, acerca das tintas, das grandes obras, que envolvem o formal. Que medidas práticas estão sendo avaliadas para essa questão da informalidade? Isso é trabalhado hoje ou está um pouco assim em segundo plano porque fica mais difícil? Não sei. Bom, em relação aos pequenos geradores, a principal forma de atendimento a eles são os ecopontos. Ainda assim, há a complementaridade das caçambas. Então, qual que é a maneira, como eu falei aí, estabelecer procedimento, controle desse sistema? O controle ele tem que unir todas as pontas, né? Não dá para deixar nenhuma solta. Então, o controle de transporte dos resíduos na cidade de São Paulo, ele precisa saber de onde é que veio aquele resíduo, quem foi que transportou e quem foi que recebeu. De maneira eletrônica, tem alguns sistemas também sendo testados, e aí você identifica qualquer um dos agentes dessa cadeia que pratique alguma irregularidade, ele pode ser identificado e pode prejudicar todos os outros. Isso de maneira num sistema online, com cadastramento de todas as empresas transportadoras, com cadastramento de todos os receptores, ATTs, recicladores, enfim, cadastramento de todos os que atuam no território do município. A gente também já começou a fazer isso, já começou um levantamento com todo o banco de dados de todos os CNPJs existentes na cidade de São Paulo para todos os tipos de resíduo e outras coisas mais. Bom, eu gostaria de falar essa daí, porque eu que provoquei, então eu vou falar. Eu acho que, por exemplo, do ponto de vista de ação governamental, a gente deveria ser muito mais efetivo no controle do que tipo de reforma a gente pode fazer. Dentro de um edifício, por exemplo, eu me pergunto por que a gente vende cimento ensacado, sendo que uma pessoa não qualificada vai rasgar o saco, vai fazer um concreto lá do jeito que ele acha, bem entende. Então, assim, não é uma questão de não... Talvez seja uma medida impopular, mas que a gente permite que exista uma construção informal, porque é conveniente, de certa forma, a gente aceita isso como fato. Se a gente não aceitar isso como fato e passar a agir de uma forma que a gente transforme a construção numa coisa mais profissional, porque toca essa questão das classes mais, sei lá, uma classe desfavorecida, uma coisa da autoconstrução, mas eu acredito que
a gente poderia, é nosso dever como engenheiro oferecer uma casa que ele não precise fazer isso, seja mais competitiva, né? Como o automóvel que você compra, que chegou numa escala de consumo que todo mundo pode ter, mas uma casa o cara é obrigado a construir a própria casa, gastar o material, porque ele não tem condições de comprar uma casa pré-fabricada, como nos Estados Unidos, que você liga no telefone, o cara entrega uma casa de madeira e monta a sua casa. Pré-fabricado, você lê o manual de instrução e monta. Então, quer dizer, eu acho que isso é uma incapacidade da industrialização. É uma coisa que atravanca, acho que atrapalha o nosso setor, é minha opinião pessoal. Mas em termos de medidas de curto prazo, que não envolvam grandes mudanças na indústria, você comentou um pouco, deveria haver mais controle, né, nas obras. Estimular, por exemplo, poderia estimular ações de reforma que geram menos resíduo, por exemplo. Ninguém conhece como é que funciona a reforma, ninguém estudou com detalhes como é que acontece uma reforma. Existe técnica, por exemplo, que você não precisa quebrar o contrapiso, você pode construir piso sobre piso, mas aí não abre a porta, porque sobe o... É coisa desse tipo. Eu acho que é uma coisa tecnológica, setorial. Você precisa tratar o problema de uma forma para conhecer melhor o perfil da reforma, com a recorrência dela, por que ela acontece. É uma coisa que precisa começar com estudo acadêmico e, assim, através de ou com o governo, enfim, a gente poder entender melhor. Mas aí na prática eu fico curioso para saber como conquistar, porque controlar é uma palavra assim, é muito difícil forte, de controlar. Agora, como conquistar a colaboração dos outros agentes? Por que vai ser, para mim, mestre de obras, interessante não jogar o resíduo, não botar fora clandestino que está cheio aqui, e é barato, relativamente barato, tá? E é impune, tá? Não tem muito controle, não tem como ter muito controle sobre isso hoje. Por que eu vou fazer... Acho que você tem que transformar a impunidade numa coisa não atrativa economicamente. A cadeia tem que se organizar para criar uma condição econômica que aquilo passa a ser não atrativo. O que é a gestão de resíduo da construção? É diminuir a distância de transporte. Se você abrir um ecoponto a cada 10 quadras, você evita que a pessoa coloque na rua. Eu acho que é uma questão, dividir custo. Eu acho que essa discussão também... Por exemplo, a gente estava até falando da tinta, eu vou retomar, estava muito quietinho, vou falar um pouco mais. Esse negócio da tinta, por exemplo, eu vi uma ação de uma empresa que me surpreendeu. Ela, sozinha, percebeu que a tinta dela de 1930 tinha chumbo, ela pagou um processo caríssimo para remover e pagou todos os custos da destinação. Por quê? Porque ela tem responsabilidade. Então, assim, do ponto de vista de integração de cadeia, eu acho que existe um discurso muito unilateral. Por exemplo, a vantagem do acordo comercial sempre é entre fabricante de tinta ou construtor, quer dizer, mas não está aqui a construção. Quando você pensa em rede de logística reversa, você está falando um monte de gente interagindo e o balanço econômico é dividido entre todos, quer dizer, existe um partilhamento ali e cada um assume uma parcela do risco. Eu acho que isso é que falta. É porque, na verdade, a gente não sabe fazer conta de ciclo de vida, a gente não faz análise de custo integrada, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade, na minha opinião. Eu queria dar um depoimento de munícipe, né, deixar você feliz que o paraíso existe em São Paulo. Eu não sei se eu fui uma pessoa felizarda ou não, mas eu reformei a calçada da minha casa em agosto, setembro do ano passado. Eu achei bacana, porque começamos a quebrar a calçada, chamei, né, lógico, estou no meio, chama a caçamba de alguém que está cadastrado na Anlurb, tudo direitinho. Aí, na hora que começou a quebrar, já veio um papelzinho da prefeitura dizendo como fazer a calçada, né? A questão da calçadas verdes, permeáveis. Eu falei, poxa, está funcionando, né? Então, o negócio é esse tratamento que eu quero ter, tá? Eu estou começando uma reforma, eu já recebi uma informação. O meu pedreiro chegou para mim e falou assim, ô, doutor, chegou esse papel aqui, nós temos que fazer assim, né? Por quê? Porque passou um agente lá na rua e falou. Aí, comecei a reforma. Estava lá minha caçamba, não sei o quê. Aí, estava terminando a reforma. Eu falei, putz, grilo, e agora? Né? Como é que eu faço? Tá bom, então vou deixar aqui na garagem, levo um pouco para o ecoponto, comecei a levar para o ecoponto. O lixeiro, né, que pega o resíduo domiciliar, que passa na minha casa já há 20 anos, ele passa na frente de casa, ele falou com o caminhão do Catabagulho, e tem um caminhão que também está coletando material de construção, resíduo de construção, ele avisou. Tá? Ele tocou a campainha, era umas 11 horas da noite, falei, dona, seguinte, se a senhora tiver um pouquinho de resíduo de construção, em vez de colocar os 50 litros lá, que a gente pode, né, no saco, 50 quilos, no saco preto, vai vir um caminhão que pega. Bacana, que dia que vem? Não, ele vem de terça e quinta. Terça e quinta de manhã, passou o raio do caminhãozinho,
catando resíduo de construção. E o mais engraçado é que eu vi não só eu colocar, né, o meu pedreiro colocar, mas várias casas da minha rua que também tinham resíduo de construção guardado e não sabiam onde estavam. O simples fato do caminhãozinho passar lá, ele foi lá e pegou. Bacana. Isso porque eu tenho um ecoponto a 4 quarteirões de casa. Eu estou falando, eu vivi um primeiro mundo. Então, quando eu falo assim, São Paulo dá para fazer? Dá para fazer. Eu acho que é uma rede de... Eu achei bacana a logística da coisa. Quer dizer, veio alguém da subprefeitura, já orientou como fazer a calçada. Depois veio o próprio lixeiro que me atende, o resíduo domiciliar, ele viu o que estava acontecendo, ele deu um toque e falou assim, olha, tem um caminhão que vem assim, assim, assim. Ele deu um toque, porque a mesma empresa que faz a coleta, né, pega o material volumoso também, passou na rua, tá? No dia certo, pegou e colocou no caminhão. Então, é uma questão, quando a gente fala de educação ambiental, são todos esses agentes, todo esse envolvimento. Eu não sei se foi uma experiência piloto, se foi, é muito bem sucedida, estou aqui dando o depoimento, mas esse talvez seja o tratamento que a gente quer do primeiro mundo. É lógico que São Paulo tem zilhões de problemas, né? Tem lugar que a gente não consegue chegar para retirar resíduo. A gente discute nas reuniões, às vezes, até como você retirar resíduo das favelas, né? Que é complicado, como é que você tira o domiciliar, o de construção. Então, mas eu acho que esse movimento, né? Por isso que a gente, essa articulação do pequeno, do médio, do grande, é importante, né? E esses bons exemplos têm que continuar. É informar antes de mais nada. Mas é engraçado que a educação, todo mundo fala gestão assim, aí educação ambiental. Você viu? Ninguém começa falando, vou fazer primeiro, na verdade? No caso aqui, todas as ações de todos os grupos de trabalho, de todos os temas que foram debatidos nesse processo, vão ser entregues agora para o grupo de educação ambiental. E aí, cada iniciativa, seja dos resíduos da construção civil, dos secos, dos orgânicos, na escola, fora da escola, na feira, tudo isso vai ser debatido agora aqui, que já está mais definida a parte de educação ambiental, que é transversal, de fato, passa por, né, todos os outros temas. Posso contar? Aí eu vou contar o meu caso. O meu irmão um dia me ligou e falou, Sérgio, eu não sei o que eu faço com resíduo da construção, porque não consegui encontrar informação clara sobre, assim, acho que ele não sabia que lá, na página da Limpurb, em alguma parte lá estava escrito, tem isso, tem esse cara cadastrado. Ele não sabia nem que existia caçambeiro cadastrado. Então, eu estou falando assim, eu acho que essa questão está lá a informação, mas ela não permeia como chegou o caso da Lilian, porque eu acho que você estava bem assessorada, talvez, com os seus... Porque eu acho que essa informação, às vezes, está lá, né? Você fala, você sabe... Muitas pessoas, às vezes, perguntam, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa é achar um caçambeiro cadastrado, tem que entrar no site da prefeitura, tem lá uma lista, você acessa. Mas eu acho que não é... Precisa ter mais... Está mais mais acessível, de certa forma. Não tenho dúvida de que falta muita informação e é para isso que a gente está trabalhando, para mudar. E, apesar de São Paulo, a principal lei em relação ao manejo de resíduos da cidade de São Paulo ela é de 2004. Mas, apesar disso, ela já antecipou algumas normativas aí da Política Nacional de Resíduos. O manejo de resíduos do setor público, ele claro que tem um monte de falhas, vocês viram, a maior parte ainda está indo para aterro, mas já existem sistemas que são bastante consistentes e que já se perpetuaram de fato na cidade. Já existe uma parte da cultura de uso desses serviços. Acho que isso tem que ser valorizado também para ampliação. Acho que só um exemplo do grupo de trabalho que a Júlia comentou, né, que a gente está trabalhando. Uma das metas, a Anamaco abraçou, né, a Associação da Comercialização, né, dos pontos de venda de materiais de construção, abraçou a causa e ela vai estar ajudando a distribuir essas informações em todos os pontos de venda da cidade de São Paulo, né? Então, acho que são essas ações conjuntas que vão começar a levar essa informação para cada um, né? Para cada munícipe, acho que tem que ser um movimento. E a gente vê essa conscientização, e quando você vê essa conscientização, eu falo, né? Não sei se o meu bairro é privilegiado, mas pararam de fazer a coleta seletiva, né? Em compensação, o ponto de coleta do Pão de Açúcar, ele fica entulhado, né? Tem hora que não dá para entrar o carro porque ele fica entulhado, porque já existe uma conscientização. Né? E o Pão de Açúcar não reclama, porque a hora que eu vou deixar o resíduo lá, eu entro e compro alguma coisa, né? Não tenha dúvida que é aquela coisa que a gente fala, que é o ganha-ganha. Os ecopontos, eles estão todos passando por
uma Estruturação, estimação. Não, antes disso ainda. Eles estão com o layout novo, pintura nova, cara nova. A gente já estão todos sendo pintados. Todo o material, a identidade visual está mudando e o material de divulgação deles está mudando, tanto de implantação dos novos, quanto dentro de cada um a informação precisa de que tipos de resíduos cabem ali, quais não cabem, orientações outras para o usuário e também cartazes específicos para todas as lojas que comercializam esse tipo de produto para divulgação de onde é que está o ecoponto mais próximo. Imã de geladeira, marcador de livro, com endereço dos ecopontos da cidade e outras coisas mais. Quem mais quer continuar a discussão? Não sei se a gente tem um tempo, alguma coisa assim. Uma dúvida também, que me ocorreu agora. Existe a questão, talvez, de pouco número de ecopontos, eu não sei quantos tem. 73. Existe alguma problemática, sei lá, de muito volume parado em ecoponto? Isso é uma pergunta, não sei. E, por acaso, existe a possibilidade de se fazer alguma parceria com designers, talvez, que se possa colocar mobiliário urbano, né, com trabalho com resíduo? Pergunto isso porque eu conheço muita gente que trabalha com design a partir de resíduos, né, que pode movimentar aí uma cadeia de oficinas, enfim, que poderia estar atrelado com o ecoponto, até para ajudar também nesse ciclo aí de, enfim, não sei, uma pergunta. Eu acho que, sem dúvida, cabe. E foram sugestões, inclusive, que surgiram. Vamos mudar, não é só a cara, não é só a pintura, tem que seja permeável, como vocês estavam mostrando ali fora pra gente. É importante que seja uma instalação, é um equipamento público destinado ao manejo de resíduos e que dê todos os exemplos possíveis em relação a isso, cabe completamente. Em relação ao funcionamento, eles ainda têm alguns gargalos. Já estiveram pior, acho que eles estão funcionando muito bem hoje. Tem alguns gargalos no sentido de que, eventualmente, tem operações que só acontecem em determinadas unidades e é uma coisa que a gente vai padronizar. O funcionamento, a operação tem que ser idêntica em todos eles. E é isso, mas acho que tem funcionado bem. A questão de acúmulo de resíduos é fluxo, né? Então, a gente trabalha, é difícil de achar área pública disponível, é difícil desapropriar a área para implantação de ecoponto, é difícil, a principal dificuldade é essa, por isso é tão importante a gente definir claramente todas as áreas de manejo que a gente tem na cidade, de quais são elas, para que elas servem exatamente, qual que é o porte e a classificação em que áreas da cidade elas podem ser instaladas. Os ecopontos hoje eles são NR3, não residencial 3, de alto nível de incomodidade. Então, ele perde praticamente a característica pulverizada que ele tem de atendimento. Na concepção dele, ele é de pleno atendimento aos bairros, ele deve estar inserido em áreas residenciais. Isso está sendo modificado agora, a definição do total do equipamento, mas também a classificação, passando para um nível muito mais permissivo. Então, a gente vai ampliar muito rapidamente agora a rede de ecopontos em função disso. Tem diversos processos parados por conta dessa complicação. E é isso, quantidade é fluxo. Então, se enche em 2 horas uma caçamba ou em 6 horas, precisa estabelecer o fluxo de retirada, o tempo de retirada do material para garantir para a gente garantir que existam ecopontos, sejam quais forem os portes das áreas, né? Não são só as áreas maiores, ótimas, que precisam ser utilizadas, eventualmente que aquele cantinho da cidade, ele também precisa ter uso, e aí você aumenta uma frequência de retirada do material maior. Isso se pode ter automatização. Eu vi lá fora, nesses pontos, onde tem um sensor, quando 80% da caçamba, da capacidade da área está estocada, ele manda o sinal de SMS para quem vai vir retirar. Em Guarulhos já tem. Ele
vem retirar, porque ele sabe que em tantas horas ou em mais um dia vai estar lotado. Então já tem a programação na retirada do ele vem, se é papel, se é vidro, se é resíduo de construção, isso é legal. A prefeitura de Guarulhos, todo operador de ecoponto já tem Já sabe quem chamar. um pauzinho para mandar a informação de retirada e outros cadastros mais, né? Tem diversos tipos de controle do que chega no ecoponto. De quantidade, de onde é que veio, qual foi a distância percorrida de quem entregou aquele material, para justamente ajudar no planejamento da ampliação da rede. Eu vi, tem lugar que é tudo enterrado. Você anda como uma calçada normal. E aí o caminhão para. Nós temos um fio aqui do lado da rua, né? Bom, acho que chegamos no horário, né? Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Essa questão que antigamente não se conseguia colocar em licitação agregado reciclado, isso já uma licitação pública, hoje o agregado reciclado entra normalmente, né? Sim. Ele entra, mas ele não tem... Não, ele entra já, ele já existem algumas definições. Não consideramos suficiente. Então, estão previstas alterações, tá? A percentagem é de 10% só, então ampliação da quantidade, da obrigatoriedade, estabelecimento da obrigatoriedade e outras coisas mais. Também da parte técnica, operacional, qualificação do corpo técnico municipal, de quem lida com as obras, para que isso aconteça, tudo isso está previsto. Ele pode usar, mas esses editais ainda não estão específicos, né? A falta de informação... Exatamente, é geral, né? Os editais têm que compor. Bom, acho que chegamos ao final, né? Não sei se eu faço agradecimento a vocês, mas obrigada, né, por ter provocado esse encontro. Eu acho que, né, nós três aqui, a LURB, a Poli, USP, o Sinduscom São Paulo estão abertos aí para discutir, dar apoio a essa discussão técnica. A gente sabe que na Câmara dos Vereadores a gente está aberto para ser o braço técnico, a gente sempre fala isso, a gente sempre repete essa mensagem, né? Todas as entidades que representam o setor produtivo querem ser, né, desejam ser o braço técnico de quem está lá na Câmara, para trazer essas questões, vamos dizer, práticas operacionais, que a gente possa fazer realmente leis que aconteçam, e um desejo muito grande é que elas perpetuem, né? Então, um plano super bacana que a Júlia mostrou aqui, ela fala em 4 anos, ela faz uma projeção para 2033 e fala, poxa, a nossa administração vai até 2016. Quer dizer, de que forma também a gente tem que repensar um pouquinho São Paulo, em termos de legislações, né, que a gente faz na nossa casa e a Casa dos Vereadores, que isso possa se perpetuar. De que forma que as boas iniciativas possam continuar, e não de 4 em 4 anos a gente está discutindo, né, e recomeçando. Então, esse é um grande mérito, principalmente nas questões ambientais, né? A gente começou, não pode parar, né? E se a gente para uma nova discussão, poxa, o prejuízo é muito grande. Então, de que forma a gente pode criar esse arcabouço legal, né, e próprio, eu defendo não tanto, né, não só o legal, mas a própria prática, né, as práticas de mercado, para que isso se perpetue. Não seja uma coisa, né, da Júlia, do Sérgio, da Lilian, que está aqui hoje, e amanhã não seja mais isso. Então, acho que esse é o grande desafio. Então, obrigado.